Tem pessoas que estão sempre com a casa cheia. Muitas visitas, muitas conversas, muitas festas, sempre um churrasco, uma confraternização, sempre uma circulação de gente enorme. Nunca ficam sozinhas. É um entra e sai a todo momento e não tem um momento que pausa isso. E aí a gente fica pensando, né? Nossa, pessoas felizes, né? Casa cheia, badalada. Nossa, que legal, né? Eu queria que minha casa fosse assim. No fundo, quando todo mundo vai embora e a casa fica vazia, entra aquele silêncio que ninguém quer. E aí entra o problema junto. É quando as pessoas não têm o que conversar. É quando elas só sabem viver ao redor de um monte de gente para validar essa relação. É quando não se tem mais conversa nenhuma. É quando a gente vive naquele barulho, aquela conversa, aqueles risos, aquelas bebidas, se anestesiando de algo que a gente não quer enxergar. Muito pesado, porque eu não quero entrar nesse assunto. Muitas pessoas fazem isso. Elas estão sempre em movimento, sempre convidando alguém para ir na sua casa, sempre tendo um amigo, quando um está saindo, o outro está chegando. Parei para perceber muito isso. Como minha família são de pais separados, quando eu ia na casa dos meus amigos, eu via isso e eu achava muito legal, eu achava maravilhoso. Eu ficava pensando, nossa, quando eu tiver minha família, eu quero que seja assim. Eu achava que era tudo, sabe? Porque pessoas ali, né, sempre felizes, passando tempo junto, fazendo tudo junto, indo pra praia junto, tudo junto. Mas com o tempo, né, a gente vai amadurecendo e vai vendo que não é bem assim. E eu fui observando na vida de outras pessoas, na casa de outras pessoas, isso, exatamente isso. Casa cheia, muitas risadas, muitas visitas, um entra e sai de gente. E quando todo mundo ia embora, não tinha assunto, não tinha nada. Muitas vezes cada um pegava o seu celular, agora falando da família, né? Que fica, às vezes o marido e a mulher, e simplesmente não sobrava nada. Enquanto a visita estava ali, era muito carinho, muito beijinho, as pessoas ficavam querendo, inclusive, estar no lugar deles, né, ali, invejando aquela relação. Tipo quando aparece no Instagram, sabe, aquelas fotos perfeitas, de família perfeita, mais ou menos isso. E aí eu fiquei me perguntando, o que a gente fica escondendo, o que a gente fica colocando para baixo do tapete por muitos e muitos anos. Uma hora tem que aparecer. Uma hora tu tem que encarar. É impossível a vida inteira ficar fazendo festas, ficar no barulho e não encarar. Tem outras pessoas que não levam essa galera toda, mas que elas se afundam no trabalho. Elas começam a trabalhar e cada vez tem mais coisas para fazer. Elas vão pegando tudo que é trabalho e quando o companheiro diz que quer ter uma conversa mais séria, quer organizar algumas coisas, né, na relação, a pessoa diz, não posso, não tô sem tempo, quando eu tiver tempo a gente senta e conversa, e isso vai passando, a pessoa, não, hoje não dá porque eu tenho uma reunião, porque eu estou muito atarefado, passando e vai passando, quando tu vê de repente o teu companheiro não te procura mais para fazer esses ajustes, até porque a pessoa cansa, né, e as coisas vão se perdendo aí. Então do que a gente foge tanto? Hoje em dia eu sei que a gente pensa muito que viver só o lado bom, só quer ver o que é bom, acha que merece porque eu trabalhei tanto, quero que chegue o final de semana, eu quero aproveitar, não quero ter problema nenhum. Quero beber, quero me anestesiar porque chega de problema, já tenho tantos. Mas com isso a gente está deixando muitas coisas importantes de lado. Relacionamento, criação de filhos, família e tudo mais. Isso vem se perdendo bastante. Eu posso falar do que eu vejo, do que eu vivo. Então, sobre relacionamento e criação de filhos, eu vejo que as pessoas vêm negligenciando demais. Os relacionamentos eles vão se acabando, porque as pessoas vão se distanciando, ou através das visitas, dos amigos, das companhias, ou através do trabalho, né, das desculpas, do dia a dia, da correria. E não existe mais conversa, não existe mais nada disso. Hoje em dia, o casal está na mesma casa, porém cada um com a sua vida. Vidas totalmente independentes. Quando eles se chocam, né, se encontram,
para resolver qualquer coisa. Aí a pessoa vê que não tem mais nada. Se tu for pensar sobre isso, é muito real. Porque quando a gente teve aquele problema lá aconteceu isso, as pessoas ficaram em casa por muito tempo, era só uns dias, os primeiros dias foi muito bom, porque as pessoas estavam cansadas, queriam descansar, a gente não estava assustado, porque a princípio era algo bem tranquilo, depois as coisas foram piorando. Mas qual que foi o resultado disso, além de muitos problemas emocionais, várias outras coisas? Separação. Porque ninguém mais passava tanto tempo junto, e ninguém mais tinha que ver aquela pessoa assim tão de perto. Então, foi esse o resultado. Muitas e muitas separações, brigas, pessoas de fato se conhecendo, realmente ali vendo que não tinha para onde fugir. Isso realmente aconteceu demais. E a questão do trabalho, como eu disse, também a mesma coisa, porque estando dentro da mesma casa ali, naquela situação que eu comentei agora, não tinha como fugir. A criação de filhos a gente vem negligenciando demais também, porque não queremos mais ter esse atrito, ter esse problema, a gente quer mais é concordar com aquilo que está acontecendo, largar um telefone celular na mão dessas crianças e esquecer. Porque afinal de contas, volta o mesmo discurso, eu já trabalhei tanto, eu já fiz tanto e agora eu quero descansar. Então eu chego em casa e ainda criança ou aquele adolescente ainda quer me trazer mais problemas. Ou seja, tu escuta, mas não escuta. Tu concorda com alguma coisa ali que ele falou, tu não entende muito bem o que eles estão dizendo, porque muitas vezes os adolescentes usam algumas palavras que a gente não entende muito bem, mas a gente nem procura saber. Eles te pedem algumas coisas que tu prefere dizer que sim, porque tu acha que tá tudo certo. Quando é uma criança menor, tu simplesmente não brinca com ela, larga um telefone ali e ela que fica com aquele telefone. Tu também fica mexendo no teu telefone, enfim, e fica mais uma relação distante, mais uma relação que não tem vínculo nenhum. Tu tá presente, mas tu tá muito distante. Aí vem aquelas fotos, né, do Instagram e falando que, nossa, como a gente é unido. Infelizmente a gente se perdeu em tudo isso. Mas o ponto do vídeo, então, de hoje, gente, falar que essa questão da casa cheia eu vi muito. E é muito real em muitas famílias. E o pior que eu percebi ainda é que quando os pais têm esse hábito, os filhos pegam esse hábito também. Como eles se criaram dentro dessa casa cheia de gente, eles acabam levando isso para casa deles. E isso vai continuando, sabe? Quando as pessoas precisam ficar sozinhas por algum motivo, elas não sabem o que fazer. Elas não sabem o que fazer mesmo. Elas ficam entediadas, elas não têm nenhuma conversa com o seu parceiro, ou até mesmo com os seus filhos, ali com o seu núcleo mesmo. Parece que não tem graça, elas já precisam ficar inventando alguma coisa. Se ninguém vem na nossa casa hoje, onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Então, esse vídeo de hoje aqui é uma reflexão para a gente parar um pouco, né? E ver de fato o que é mais importante, porque não adianta a gente só ficar dizendo, é porque a família é mais importante, é porque o meu relacionamento é muito importante. Se nas atitudes a gente não faz isso. Não adianta tu dizer que vai dar mais atenção, aí tu dá 2, 3 dias e depois tu esquece, sabe? Porque a gente tem esse probleminha aí. A gente vê um vídeo, a gente fica tocado, a gente faz, né? Tem uma ação diferente e depois volta tudo ao normal. Então tem que ser uma coisa que funcione de forma que seja um hábito. E talvez tu precise se afastar um pouco de tanta gente, de tanto barulho, e ficar um pouco com a tua família e conhecer ela, porque tem gente que não conhece. Tem gente que não sabe o que os teus filhos gostam de assistir, não sabe o que eles gostam de comer, não sabe o que é as preferências da tua mulher, do teu esposo, até porque a gente vai mudando e nem sempre a preferência que era há 1 ano, 2 anos atrás é a mesma hoje. Então vamos voltar um pouquinho, vamos dar mais atenção para isso e ver se realmente essa casa cheia de gente, cheia de amigos, no momento que tu realmente precisar, ela vai continuar cheia. Quando tu não tiver dinheiro, quando tu estiver doente, será que ela vai continuar assim? Quando tu não fizer nenhum convite, quando tiverem que dividir despesas ou quando tu estiver triste, quando o casal se separar, será que vai ter esse apoio? Então eu quero que essas perguntas aí ficam refletindo em ti
e de repente tu olhar mais para a tua família, para os teus filhos, para ver o que de fato eles estão precisando, porque às vezes a gente coloca esses amigos na frente dos filhos, às vezes a gente coloca eles como prioridade. E daqui a pouco teu filho está precisando muito de ti, tu nem percebeu, daqui a pouco teu esposo, a tua esposa está precisando muito mais e tu não percebeu. Porque a gente tem o hábito também de colocar as outras pessoas na frente dos que são mais importantes para nós. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha falado contigo. Comenta aqui para mim se a tua casa está sempre cheia, ou se tu costuma ver pessoas com a casa lotada de gente, ou se tu já fez isso e vai dar uma parada, vai pensar melhor. Eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo.